A aflição de Anton Pavlovich Chekhov. O torneiro Grigori Pietrov, conhecido há muito como um mestre excelente e ao mesmo tempo como o mujik mais destrambelhado do departamento de Galtinsk, está conduzindo para o hospital rural sua velha mulher enferma. Tem que percorrer umas 30 verstas e, no entanto, a estrada está horrível, de modo que seria difícil vencê-la, mesmo para um funcionário dos Correios com seu carro, quanto mais para um moleirão como Grigori. Bate-lhe no rosto um vento frio cortante. Em todas as direções rodopiam no ar nuvens de flocos de neve, de modo que não se percebe se vêm do céu ou da terra. Não se consegue ver por trás da névoa o campo, os postes telegráficos, a mata, e quando uma rajada de vento particularmente intensa bate contra Grigori, não se pode perceber sequer o arco do trenó. A égua fraca e esquálida mal consegue se arrastar. Toda a sua energia foi consumida em ir arrancando os pés da neve profunda e sacudir a cabeça. O torneiro tem pressa. Inquieto, vai pulando sobre o assento e a cada momento fustiga o dorso do cavalo. Não chore, Matriona, balbucia. Vá aguentando um pouco. Se Deus quiser, vamos chegar daqui a pouco ao hospital e eles tratarão de você. Pavel Ivanitch te dará umas gotas, ou talvez mande fazer uma sangria. Vai te esfregar com álcool e então vai aliviar aí do lado. Pavel Ivanitch vai providenciar. Vai gritar, bater com o pé, mas providenciará tudo. É um senhor muito distinto, muito amável, que Deus lhe dê saúde. Logo que a gente chegar, ele vai pular para fora e começará a xingar. Como? Como foi isso? Vai gritar, porque chega fora de hora. Pensa que eu sou algum cachorro para me ocupar de vocês, diabos, o dia inteiro? Porque não chegou de manhã? Vá embora. Não quero ver aqui nem sombra de você. Volte amanhã. E eu vou dizer, senhor doutor Pavel Ivanitch, vossa alta nobreza. Mas anda mais depressa, diabo, anda. O torneiro fustiga o rocim e, sem olhar para a velha, continua a balbuciar entre dentes. Vossa alta nobreza, estou lhe falando como se estivesse diante de Deus. Posso jurar sobre esta cruz. Saí de casa mal amanheceu. Como podia chegar na hora, se Deus, se Nossa Senhora ficaram zangados e mandaram uma tempestade dessas? O Senhor mesmo está vendo. Até um cavalo mais decente não chegava a tempo. E o Senhor mesmo pode ver, o cavalo que eu tenho é uma vergonha. Pavel Ivanitch vai franzir a testa e gritar. Conheço vocês. Sempre arranjam uma desculpa. Principalmente você, Gritka. Te conheço há muito. Certamente entrou no botequim umas 5 vezes. E eu vou dizer, vossa alta nobreza, pensa que eu sou algum malfeitor, algum pagão? Minha velha está morrendo, entregando a alma a Deus, e eu vou correr pelos botequins. Que é que está dizendo? Diabo que os carregue esses botequins. Então, Pavel Ivanitch vai mandar levar-te para o hospital. Vou me ajoelhar. Pavel Ivanitch, vossa alta nobreza, eu lhe agradeço humildemente.
perdoa-nos, não nos condene, mujiques que somos, imbecis excomungados. Merecemos é muita pancada, e o Senhor se digna a inquietar-se, sujar de neve os pezinhos. Pavel Ivanitch vai me olhar como quem quer bater e vai dizer: em vez de se jogar no chão, seria melhor que você, imbecil, não se encharcasse de vodka e tivesse pena da velha. Merece pancada. Verdade, Pavel Ivanitch, que Deus me castigue. O que mereço mesmo é pancada. Mas como é que a gente não vai se ajoelhar se vocês são nossos benfeitores, nossos pais? Vossa alta nobreza, é a pura verdade. Estou falando como se estivesse diante de Deus. Pode cuspir-me na cara se eu engano. Logo que a minha matriona ficar boa, voltar ao que era antes, vou fazer tudo o que vossa mercê mandar. Se quiser, vou lhe tornear uma cigarreira de bétula da Carélia, bolas para cricket, ou então tacos estrangeiros de verdade para o jogo. Vou fazer tudo para o senhor, não vou lhe cobrar nada. Em Moscou, uma cigarreira dessas lhe custaria 4 rublos, e eu não lhe cobro nada. O doutor vai rir e vai dizer: ora, está bem, obrigado. Pena que seja um beberrão. Eu, minha velha, compreendo como se deve agir com os senhores. Não existe um senhor com quem eu não saiba conversar. Queira Deus somente que eu não perca o caminho. Como neva, enche até os olhos da gente. O torneiro balbucia sem cessar. Vai tagarelando maquinalmente para abafar um pouco, ao menos, seu penoso sentimento. Há muitas palavras sobre a língua, mas são ainda mais numerosas as ideias e questões em sua cabeça. A aflição caiu sobre o torneiro de chofre inesperadamente e agora ele não consegue voltar a si, refletir um pouco. Vivera sem cuidados, numa espécie de semi-ouvido de bêbado, sem conhecer aflições nem alegrias, e de repente sente em si uma terrível dor. O homem vadio, ébrio, descuidado, ficara de súbito na situação de pessoa ocupada, preocupada, que tem pressa de chegar a um lugar e até luta com a natureza. Lembra-se de que a aflição começou na tarde anterior. Voltara para casa bêbado como de costume, e conforme um velho hábito, pusera-se a discutir e agitar os punhos, quando a velha olhou para o seu barulhento marido como jamais olhara. Comumente, seus olhos senis tinham uma expressão sofredora, humilde, como a de cachorros que os donos espancam muito e alimentam mal. Mas, naquele momento, estava olhando de modo severo e imóvel, como costumam olhar os santos dos ícones ou os moribundos. A aflição começou justamente com aquele olhar estranho, ruim. Atordoado, o torneiro suplicou ao vizinho que lhe emprestasse o rocim, e agora está levando a velha para o hospital, na esperança de que Pavel Ivanitch aplique pomadas e pós e devolva à velha o primitivo olhar. Escuta, matriona, balbucia ele. Se Pavel Ivanitch perguntar a você se eu te bati, diga que não, e eu não vou mais bater. Aqui está a cruz para jurar. Pensa que eu te batia por mal? Batia assim, à toa. Tenho pena de ti. Um outro não se afligiria assim, e eu estou te levando ao hospital. Estou me esforçando, e como neva,
Senhor, seja feita a tua vontade. Que Deus nos dê somente não sair do caminho. Que é? Está doendo aí do lado? Por que não fala, Matriona? Estou perguntando. Dói aí do lado? Parece-lhe estranho que a neve não se derreta sobre o rosto da velha e que o próprio semblante apareça mais alongado, com uma cor cinzento pálida, de cera suja, e se tenha tornado sério, severo. Que boba, murmura o torneiro. Estou falando com você como se estivesse perante Deus, e você fica aí, assim. Que boba! Agora pego e não te levo para Pavel Ivanitch. O torneiro solta as rédeas e fica pensativo. Não ousa espiar para trás e olhar a velha. Dá medo também fazer-lhe uma pergunta e não receber resposta. Finalmente, procurando por fim a incerteza, apalpa a mão fria da velha, sem olhar para esta. A mão que ele tinha erguido torna a cair como um chicotinho. Quer dizer que morreu? Que coisa! E o torneiro chora, sente mais despeito que pena. Pensa como as coisas acontecem depressa neste mundo. Sua aflição mal tivera tempo de começar e já estava pronto o desfecho. Mal tivera tempo de viver com a velha, expressar-lhe sua compaixão, e já estava morta. Vivera com ela 40 anos, mas aqueles anos haviam decorrido como em meio de uma névoa. Não se sentia passar a vida através da bebedeira, das brigas e da miséria. E como se fora de propósito, a velha morria exatamente quando ele percebera que se compadecia dela e que, terrivelmente culpado, não podia viver sem a sua companhia. E ela andou pelo mundo. Lembra-se, eu mesmo mandei que andasse de casa em casa, pedindo esmola. Que coisa! Aquela boba devia viver uns 10 anos mais, senão vai pensar que eu sou mesmo assim. Virgem Santíssima, para onde diabo eu estou indo? Agora não preciso mais curar, mas enterrar. Meia volta! O torneiro dá meia volta e bate com toda força no cavalinho. O caminho está ficando cada vez pior. Já não se enxerga absolutamente o arco do trenó. Este, de raro em raro, atropela um jovem pinheiro. Um objeto frio arranha as mãos do torneiro. Algo passa ante seus olhos e o campo visual torna-se de novo branco e turbilhona. Se pudesse viver de novo, pensa o torneiro. Lembra-se de que uns 40 anos atrás, Matriona era jovem, bonita, alegre, vinda de uma casa rica. Haviam-na casado com ele, atraídos pela vantagem de seu ofício. Tudo parecia prometer uma vida boa, mas a desgraça consistiu em que, tendo-se embriagado após o casamento, estirou-se em cima do fogão e foi como se não tivesse acordado até agora. Recorda-se do casamento, mas quanto ao que sucedeu após o matrimônio, podem matá-lo, que ele de nada se lembra, a não ser que bebia, ficava deitado, brigava, e assim se perderam 40 anos. As nuvens brancas de neve começam, pouco a pouco, a ficar cinzentas. Anoitece. Para onde estou indo? Lembra-se de repente. É preciso enterrar. E estou indo para o hospital. Parece que fiquei tonto. Torna a dar meia volta e a bater no cavalo. A eguinha concentra suas forças, funga e inicia um trote miúdo. O torneiro fustiga-a no dorso.
ouvem-se atrás umas pancadas e, embora sem se voltar, ele sabe que é a cabeça da defunta batendo no trenó. Enquanto isso, o ar vai ficando cada vez mais escuro, o vento mais frio e cortante. Se pudesse viver de novo, pensa o torneiro, providenciar uma ferramenta nova, receber encomendas, entregar o dinheiro à velha, sim, mas eis que deixa cair as rédeas, procura-as, quer erguê-las, mas não consegue, as mãos não funcionam, tanto faz, pensa. O cavalo acertará sozinho, ele conhece o caminho. Seria bom dormir agora, deitar um pouco durante o enterro, a missa. O torneiro fecha os olhos e cochila. Pouco depois, sente que o cavalo parou. Abre os olhos e vê diante de si algo escuro, que lembra uma esbá ou meda de feno. Seria bom descer do trenó e verificar do que se tratava, mas sente em todo o corpo tamanha preguiça, que parece melhor ficar congelado, mas não sair do lugar, e ele adormece tranquilo. Acorda numa sala ampla, de paredes pintadas, raios fortes de sol penetram pela janela. Vê gente diante de si e, em primeiro lugar, quer mostrar que é sério e compreende as coisas. É preciso rezar missa pela velha, mandar chamar o padre. Ora, está bem, fica deitado aí. Interrompe-o a voz de alguém. Paizinho, Pavel Ivanitch, estranha o torneiro, vendo diante de si o doutor. Vossa alta nobreza, benfeitor nosso. Quer levantar-se de um salto e ajoelhar-se diante do médico, mas sente que as pernas e os braços não lhe obedecem. Vossa alta nobreza, onde estão as minhas pernas? Onde estão meus braços? Diga adeus. As pernas e aos braços congelados. Ora, por que está chorando? Já viveu bastante e foi graças a Deus. Vai ver que já viveu uns 60 anos. Chega para você. Que aflição, vossa alta nobreza, que aflição! Seja generoso e perdoe-me uns 5, 6 anos mais. Para quê? O cavalo não é meu, preciso devolver, enterrar a velha. E como tudo acontece depressa neste mundo, vossa alta nobreza, Pavel Ivanitch, vou tornear a melhor cigarreira de bétula da Carélia, vou fazer para o senhor um jogo de cricket. O doutor faz um gesto de desalento com a mão e sai da enfermaria. Quanto ao torneiro, amém.